Boa noite a todos e a todos. Bem-vindos à nossa segunda aula aberta dessa série de minicursos sobre filosofia do direito. Meu nome é Otávio Maciel, para quem não me conhece, sou formado em filosofia e direito, fiz o mestrado em teoria do direito, fiz o doutorado em filosofia, e hoje vou apresentar para vocês um tópico que é um pouco caro, talvez por motivos um pouco diferentes do que a gente está um pouco acostumado no Brasil, porque o positivismo é uma doutrina, né, que talvez é tão mal falada ou tão bem falada, que é difícil da gente decidir direito, né, o que está acontecendo. O positivismo é uma filosofia que não é só do direito, né, é uma filosofia que vai ser aplicada a filosofias da teologia, da filosofia da ciência, filosofia da matemática, e isso acaba gerando certa incompreensão, talvez, do seu escopo, né, que não é apenas jurídico. Esse escopo não pode ser apenas considerado da maneira como o positivismo veio parar no Brasil, né, de uma maneira geralmente um pouco marginal, embora tenha sido tão importante, né, na formação da República, lá em 1888, 89, eu acho que o positivismo que veio parar no Brasil é só praticamente a pontinha do iceberg, né? E é uma pontinha que às vezes deu certos problemas, né, na medida de como a gente entende essa filosofia, né? Esses serão nossos tópicos, eu não vou falar sobre cada um deles específicos separados, tá? Isso é só para a gente ter um mapa do que nós vamos fazer hoje. Eu vou ficar, geralmente, pulando de cá para lá, de lá para cá, a gente não vai seguir tanto esse roteiro aí, isso é mais uma lista de tópicos para a gente conversar hoje. O que eu mais tenho interesse em mostrar para vocês é como o positivismo não é uma única coisa. O positivismo é um tipo, uma maneira de pensamento, né, uma maneira de pensar, e claro, tem a ver com Augusto Comte, etc., mas tem muita coisa a ver com outras coisas, né, antes e além, né, do velho Comte. A modernidade europeia é um momento da filosofia que é um pouco complicado, né, da gente entender, porque geralmente eles se apresentam como revolucionários, né, no sentido bom e no sentido ruim. No sentido de vamos jogar fora tudo que veio até agora, o que veio até agora não interessa, ou o que veio até agora só interessa se adequar aos ideais da modernidade específicos, né? Hobbes e Locke nas Ilhas Britânicas, e Montesquieu e Rousseau na Europa continental, e ambos os lados, né, como diz o professor meu, ambos os lados do córrego, né, é um córrego, né, o Canal da Mancha, ambos os lados pensando ativamente como conciliar filosofia, direito, tradição e renovação, ou coisas completamente novas, né? E não é um assunto que é muito fácil de ser lidado, porque a gente toma isso como padrão, né? Por exemplo, de Hobbes vem essa obsessão pela segurança pública, né? O direito se transforma especialmente o Estado, se transforma num Estado policial, um Estado de segurança, de exército, de polícia, né? E isso vem da própria noção que o Hobbes tem, né, da natureza humana, que nós vamos ver um pouquinho, e isso entra com muita força, né, no que a gente considera direito, especialmente quando a gente fala em positivismo. Muita gente associa o positivismo com essa necessidade de segurança, não apenas segurança jurídica como forma, mas a segurança pública, né, segurança de polícia, segurança de exército e afins. Do Locke vem a noção de direitos fundamentais, talvez direitos liberais, né, que algumas pessoas chamam, né, uma liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade política, que geralmente é chamado de direitos negativos. A gente vai ver agora mesmo porque que isso influencia no próprio nome, né, da escola, positivismo, né? O Locke ele é uma dessas pessoas associadas a coisas que o Estado não deve fazer. Por exemplo, não deve interferir na minha liberdade de religião, na minha liberdade de crença, na liberdade de associação, e assim sucessivamente. Então, Locke é uma figura importante, associada a várias coisas, entre elas, né, essa noção de direitos negativos. Nós vamos ver já onde que isso vai dar.
O velho Montesquieu, com separação de poderes, não preciso de falar tanto sobre isso, mas o Montesquieu é uma pessoa que, que é um desses arquitetos, né, de que o poder inteiro não pode estar nas mãos de uma pessoa, ou de um órgão, né, ou de um lugar, né? Seja monarquias constitucionais, seja o presidencialismo, república, semipresidencialismo, parlamento, não interessa, né? Qualquer sistema de governo moderno não parte do pressuposto que apenas uma pessoa ou um órgão, né, detém todo o poder, né? Isso é uma lição que a gente tem que permanecer, né? A gente tem que sempre bater nessa tecla, vindo do velho Montesquieu. E o Rousseau vem essa noção muito estranha, né, de contrato social, especialmente porque o contrato social do Rousseau é um contrato, eu gosto de brincar, é um contrato antissocial, né? Rousseau é um cara que não gosta muito, né, da sociedade civil, é um cara que acredita que a sociedade é a decadência, né, e que aconteceu algumas coisas muito complicadas, né, no passado, e essas coisas complicadas levaram as pessoas a inventar o tal do Estado, que para ele foi uma solução ruim para um problema horrível, né? E quando Rousseau propõe certo contrato social, um contrato social que vai progressivamente desfazendo a própria sociedade civil geral, né? Então é como se fosse um contrato social para não para a manutenção do Estado, né, mas para o desaparecimento do Estado. O Rousseau é uma pessoa que tem interesse em formas de organização muito peculiar, né? Por exemplo, a sua cidade ideal não é Atenas, né? Democracia grega. Para ele, a cidade ideal é Esparta, né? Uma cidade pequena, com um grupo de forças de segurança muito fortes. Não é tanto o bom selvagem da imagem que a gente pega, às vezes, no ensino médio, né? Tipo, o Rousseau quer que todo mundo dê as mãos na florzinha, fazer uma dança, sei lá, no campo. Não é isso, né? Rousseau tem uma visão que eu gosto de brincar como neo-espartana, né, da sociedade, e é uma visão que ela é segurada por certos costumes, né, contra a artificialização da vida pública, né? Para ele, essa artificialização é uma coisa muito horrível que a gente está vivendo agora. E então, o contrato social tem uma função de dissolução da sociedade, né, e não tanto de preservação da sociedade. Por isso que o Rousseau sempre é essa figura ambígua, né? Ele é iluminista, só que não, né? Ele é romântico, só que não, ele é do governo forte, só que não, né? Mas, de toda sorte, são quatro possibilidades que a gente sempre repete, né, nesses cursos de filosofia do direito, mas talvez para a gente pensar melhor o positivismo, o Rousseau talvez não vai ser tanto o nosso caso, né, porque o Rousseau ele não quer tanta manutenção, né, do Estado. Eu gostaria de começar com vocês, antes, fazendo um passo para trás, né, porque, especialmente na Europa continental, e isso vai ter influência também na Inglaterra, nos Estados Unidos, positivismo está associado com código. Tá? Positivismo no Brasil está associado com república, né, com Benjamin Constant, com, né, aqueles modelos de escola decoreba, uma coisa meio estranha, né? Mas na Europa, em geral, o positivismo está associado a código. Tá? Isso é uma associação que talvez no Brasil não fica muito claro, né? A gente não pensa em código, especialmente corpus juris civilis, né, quando se fala em positivismo. Por quê? Essa conexão entre a codificação e o movimento do positivismo é uma conexão tão íntima quanto informativa. Quando o Justiniano foi um dos imperadores bizantinos, né, ele cria o seu corpus juris civilis, é uma congregação de 4 grandes elementos, né, e esses 4 grandes elementos ajudam no imaginário europeu a própria construção da ideia de Europa, ou de cristandade, ou de Ocidente, né, como quiserem chamar. Por quê? Esses 4 elementos trazem para a gente as institutas do Gaio, né, que é como se fosse a introdução ao direito, os princípios gerais do direito, a forma básica de como se organizar a leitura e organização dos textos jurídicos, né. Nós temos o Códex, que seria essa grande conexão, né, de códigos, no sentido fórmulas e princípios e leis básicas, né, de todo o Império Romano até Justiniano. Nós temos também o Digesto, né, o famoso Digesto, que são os grandes comentários dos grandes juristas romanos, né? Quem for do direito deve se lembrar, Ulpiano, né, Caio, não sei quem, várias pessoas, né, que
contribuem com comentários, explicações, né, sobre o que é aquilo que está escrito nos códigos. E a quarta parte, que seria a inovação do Justiniano, seria as novelas, no sentido de leis novas, né, de direcionamentos novos. Especialmente porque ele é um imperador cristão, né, e o direito romano até então era um direito que havia vários elementos, né, da religião tradicional romana, pré-cristã. Então ele traz várias novas ideias, né, incorporando com esse tipo das religiões novas da sua época, a qual ele seguia. Por que esse corpus ele é tão importante? Não é tanto porque as pessoas vão seguir as leis do imperador bizantino 500 anos atrás. Não é tanto isso. Mas o que é chamativo em relação ao corpus juris civilis é a noção de uma razão jurídica além do momento aqui e agora. Tá? Não existe no direito medieval tradicional, não existe essa noção de que o direito nacional, né? Você tem um direito do feudo, você às vezes tem um direito do rei, você tem um direito das corporações de ofício, você tem um direito das guildas, tem um direito da igreja, obviamente. E, curiosamente, né, em cima ou no lado, ou talvez informando esses direitos, está o velho corpus juris civilis, né? Então, ele provê certo tipo de unidade racional jurídica para além do caso concreto, né? Lá do feudo, vamos falar aí, o ducado de não sei aonde, o condado da Borgonha, né? Então, além dessas divisões feudais muito específicas, a presença do direito romano nessa figura geral, né, do corpus juris civilis, cria no imaginário europeu, ou no imaginário que eles chamavam na época, né, a cristandade, né, ou o que a gente pode chamar hoje, né, de ocidente. Então, cria nesse imaginário ocidental uma lei para as leis, uma lei além das leis, uma lei além dos casos concretos. Então, não era tanto o caso de seguir as leis de Bizâncio, né? As leis bizantinas, né, são interessantes, mas o Corpus Juris Civilis ele nos traz também essas jurisprudências, que no caso não era atividade só do tribunal. Jurisprudência, nesse momento da Idade Média, significa o trabalho dos juristas, né, da prudência dos juristas, né, daquilo que é prudente seguir em relação às fórmulas e assim sucessivamente. Que seria além, né, de qualquer povo, de qualquer nacionalidade, qualquer rei ou senhor feudal que tivesse no momento. Então, guardem esse imaginário, né, porque ele vai ser muito importante para a gente agora mesmo. Antes da gente começar o positivismo 100%, né, com a cara do Comte, né, e tudo mais, talvez seja importante a gente mencionar um passo atrás o velho Hobbes, né? O Hobbes ele traz uma noção que vai ser muito importante, né, especialmente com o positivismo francês, curiosamente, né, apesar dele ser britânico, que é a noção do rei absoluto. Essa noção do rei absoluto ela é peculiar e difere do rei medieval. Para quem não se lembra, o rei medieval era um cargo quase que decorativo, né? Porque quem mandava, de fato, são os senhores feudais, né? Lá na sua região específica, né? Então, a noção de que existe um poder além dos poderes dos senhores feudais, né? Era uma coisa de doido, né? Uma coisa, assim, proposta, uma proposta completamente inovadora para a sua época, né? E veja, esse é um texto de 1651, né? Então, aquela noção de que na Idade Média o rei era quem decidia, ela não existe muito, né? Ela é só um imaginário meio vago. Mas o que é muito importante nessa obra dele, do Leviatã, obviamente a sua discussão sobre a natureza humana, né? Mas essa natureza humana, como que nós vamos organizar uma república, uma comunidade, né? Commonwealth, né? Uma comunidade ao redor desse problema. E surge a noção do direito artificial, né? Por que isso é interessante? A gente sempre está falando em direito no Ocidente, ou na cristandade, ou na Europa, nós falamos de direito natural como a fonte, né, de onde vêm as regras jurídicas, mas a gente também fala em direito divino, no direito, né, que veio da lei sagrada, que veio, né, de algum lugar sobrenatural. O Hobbes ele está claramente e cientemente, né, propondo leis que são artificiais. Por quê? Porque a natureza humana é horrível.
né? O ser humano é uma merda, perdoa a expressão, o ser humano é um horror, o ser humano é uma desgraça, né? Então, se a gente deixar o ser humano ser quem ele é, tudo vai dar errado, né? Ou seja, a natureza humana não é tanto o fundamento do direito, mas o combate à natureza humana é o fundamento do direito artificial que o Hobbes está propondo, né? Então, se você deixar o ser humano fazer o que ele quer, ele vai exibir a sua natureza, que é ser uma pessoa horrorosa, que é ser um desastre, né? E não significa dizer a guerra de todos contra todos, não significa dizer que todo mundo está se matando o tempo todo. Não é isso. Tá? Isso tem que ficar um pouco distante. Porque a ideia é nós não podemos fazer nada para nos proteger ou para evitar, né, a gente ser atacado num estado de natureza. Porque natureza para Hobbes é ruim. Natureza para Hobbes é uma coisa a ser controlada, é uma coisa que dá problema. Então ele diz claramente, nós precisamos de um passo artificial, que ele chama artifício do intelecto, da vontade, né? É um passo artificial, que é o despotismo absoluto, né? Que vai ser o Leviatã, um monstro, né? da mitologia hebraica, que ele é tão terrível que os outros monstros têm medo desse monstro maior, né? Então a ideia é essa: se o ser humano é uma desgraça, se o ser humano é horrível, a gente tem que ter um monstro que vai fazer os monstros terem medo, né? Então veja, a ideia de justiça para o Hobbes só existe de forma artificial, né? Não existe justiça no estado de natureza, porque o estado de natureza é o estado do caos, é o estado da desgraça, né? E, então a gente não pode simplesmente ficar do jeito que está, senão não vai acontecer nada de bom. Por que isso é importante para o positivismo? O positivismo ele não tem nenhuma vergonha de dizer a fonte do direito é a autoridade. A fonte do direito não é Jesus, não é o amor, não é dar as mãos no campo, é a artificialidade da imposição da autoridade, né? Essa é uma tese que é muito importante para o positivismo, seja por bem, seja pelo mal, né? A ideia de que essa artificialidade é uma solução contra a natureza humana, que é uma natureza horrorosa, tá? Aí sempre existem disputas, né? Será que a gente pode tirar o soberano ou não? Eu não estou lembrando qual que é a citação clara, acho que é o capítulo 21, item 21. Eu lembro que eram dois números parecidos, acho que é 21, 21. Onde o Hobbes fala assim: olha, todo mundo tem que obedecer o Leviatã. Mas se o Leviatã, me perdoa a expressão, for bunda mole, se ele não conseguir defender o povo, se ele não conseguir instalar a segurança pública, você pode cortar a cabeça do Leviatã e substituí-lo, né, por outro, né, que seja mais malvado, né? Você tem que ter um monstro para combater, né, os monstros humanos. Veja como que isso entra na noção clássica de positivismo, e nós vamos ver agora o positivismo começo como uma organização desses preceitos que nós vamos ver aí. Eu disse para quem entrou depois, o positivismo também é uma filosofia da ciência, é uma filosofia né, da lógica, da matemática. O positivismo não é só uma doutrina jurídica, por isso que a gente está dando essa volta. E o Hume ele vai pegar essa noção de artificialidade e ele adiciona uma coisa que eu acho muito interessante, né, um argumento que me convence bastante, em certo sentido, que ele fala assim: as pessoas que defendem o direito natural, o direito divino, o direito não sei o quê, geralmente criticam o direito positivo, né, veja, já surge a palavra, né, direito posto, né, como se ele fosse um direito autoritário de antemão, um direito que não muda, um direito inflexível. Aí o Hume rebate. O Hume fala assim: olha, se você fundamenta o direito na natureza humana, que nunca muda, ou num único Deus, que é a mesma coisa o tempo todo, qual direito que não muda é mesmo? Porque o direito positivo pode ser modificado. Inclusive, existem regras de modificação do direito positivo. Existem regras de modificação da Bíblia? Existem regras de modificação da natureza humana? Não tem. Então, quem é autoritário aqui, né? Então, Hume ele tem essa sacada. A artificialidade do direito é uma coisa boa. Não porque o ser humano é horroroso, tem que ser combatido, né? Mas porque a artificialidade dá ao direito a possibilidade de mudança, de evolução, né?
dá a oportunidade do direito se transformar em outra coisa além do que ele está agora. Isso aí ele vai contribuir com 6 instintos positivistas básicos, além desse da modificação do direito. E segundo Ian Hack é um desses filósofos da ciência contemporâneos, vejam, ênfase na verificação com parâmetros estabelecidos. Na ciência isso é uma coisa, claro, no direito é o quê? A lei. Né? Você tem a lei, tem um código, né? Tem o decreto, você tem um padrão verificável, claro. 2, real é aquilo que é observável pelos sentidos físicos. Ou seja, você discutir o sexo dos anjos, né? Discutir se aconteceu isso, aquilo na Galileia, isso tudo é muito importante para a religião, mas no direito isso não tem, e na ciência isso não tem verificação, né? Porque não é observável pelos sentidos básicos. O Hume é olhar, né? Visão, audição, ver, toque, pesar as coisas, medir, né? E pronto. Se eu não puder medir, se eu não puder observar, não me interessa. Ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo que não é assunto do direito, não é assunto da ciência, é assunto de outras coisas. Causa e efeito são construtos. Para ele não existe nada que conecte causa A, efeito B. Para ele isso é uma interpretação, isso é um estabelecimento, isso é uma convenção, tá? Mas isso não tem nenhum peso metafísico, no sentido aristotélico das causas. Ele fala, não. Causa e efeito são, no máximo, convenções científicas que geralmente dão certo, enquanto der certo. E quarto, a noção de que a explicação científica não é tanto uma explicação. Você pode, no máximo, organizar, né? Por exemplo, organizar tipos de ciência, você pode também separar direito penal, direito civil. Ah, mas por que o direito civil é diferente do direito penal? É porque, né, você não explica esses fatos tanto, né? Você, no máximo, organiza, né, aquilo que vai ser aplicável ou aquilo que não vai ser aplicável, e pronto. Você não fica justificando, né? Você não fica inventando moda, né? Legitimações metafísicas para o direito penal. O Hobbes fazia isso, né? O homem é o lobo do homem, o homem é muito malvado, nós temos que... O Hume não está nem aí para isso. Falou, olha, direito penal é direito penal, civil é civil, administrativo é administrativo, ponto. Esse 5, ele é um pouco estranho, né, da gente entender, de que não existem entidades teóricas. Essa noção de entidades teóricas, ela, na ciência, em algum momento, quando os equipamentos ainda eram um pouco, não tinham tanta precisão, era difícil você falar em átomo, né? Porque o átomo, vejam lá no item 2, né? O átomo não é observável, né? Se você não tem um microscópio, né, bem sofisticado. Então, para o Hume e para vários positivistas contemporâneos da ciência, né, você fala átomo, elétron, quark, né, sei lá, lepton, as partículas. Falou, olha, isso aí dá certo enquanto der certo, mas isso não é real, né? Isso é só entidades teóricas que a gente inventa, que a gente cria, né, para tentar explicar as coisas, e é no que dá, né? Ou seja, a noção ela é um pouco... Ela não dá tanta corda para a ciência, vamos chamar assim, porque a noção de variáveis ocultas ou de entidades teóricas, para o Hume isso soava muito metafísico, muita perda de tempo, muita bobagem. Ele não estava muito interessado nisso. Ele chega, né, até o ponto de dizer, por exemplo, nada vai me mostrar que o pão nutre o corpo, né? Ainda mais em 1700 bolinha, né? Fala em átomo, nutrição, enzima, isso era muito difícil. Mas quando isso é observável, com o microscópio, com, né, aí sim, tudo bem, você pode falar que existe. Enquanto isso não puder ser observável, isso é no máximo uma hipótese bacana para organizar o conhecimento. Ponto final. Tá? Então, a noção de que existem causas fundamentais para a natureza, a existência do universo, tudo isso é lindo, lá na religião, lá na arte, né? Mas na ciência e no direito isso não tem efeito nenhum para o velho Hume. Geralmente, quando a gente está falando nessas entidades teóricas, né, o positivista pensa em lista de descrições definidas. Né? Você descreve, você cria tipo um abre-chave, né, descreve os predicados, fecha, pronto. Isso aí é o que interessa. Tá?
Esses instintos positivistas básicos que já estão presentes nas obras do Hume, conectados geram o famoso movimento anti-metafísica, né? Um movimento anti-intelectualista. O Hume, ele escreve bem, né? Escreve de uma forma jocosa, de vez em quando, né? Ele fala assim, olha, parece ter 3 tipos de inteligência, né? Tem a inteligência básica do povão, que é uma inteligência muito, né, grosseira. Existe uma inteligência erudita, muito barroca, uma inteligência maravilhosa que chega. E tem uma terceira inteligência, que é a inteligência logística, para vender, ganhar dinheiro, ficar bem de vida. Essa é que me interessa. Então, ele é um aristocrata, né? Então ele fala, esse negócio do povão é o povão. Essa coisa das pessoas muito eruditas, muito cheias dos sistemas, muito complexos, isso é perda de tempo. O que é que interessa? Uma inteligência mediana, ganhar dinheiro, organizar a prateleira, estou brincando, mas organizar as coisas, o dia a dia, básico, ponto final. Então, esse movimento anti-intelectualista, que começa a surgir já no final do Iluminismo, né, é um movimento que vai inspirar não apenas o romantismo, né, na Alemanha, na França, mas inspira também essa noção do pragmatismo, né, do dia a dia, do utilitarismo, né, do cotidiano, de não ficar perdendo tempo com elaborações muito absurdas. Né? Isso aí só se você for rico que vai fazer. Agora, as pessoas do dia a dia vão, né, ter mais pé no chão, e o direito também tem que ser assim. O direito não tem que ficar discutindo, né, a punição de Esaú e Jacó. Isso não é tarefa do direito. O direito não tem esse propósito. O positivismo na França, ele parece surgir com a influência do Hume também, claro, com a influência dos cientistas britânicos, né? Eu estou pensando especialmente no Newton, né? Mas ele vai surgir com as características bem interessantes das velhas doutrinas do racionalismo e do iluminismo francês. Né? O racionalismo, especialmente o velho Descartes, como dizem os portugueses, né, o Renato Cartésio, tudo é regido por quê? Por leis. Leis mecânicas, claras, simples, distintas, identificáveis, mensuráveis. Né? Então, as leis dos homens também vão ter que seguir esse tipo de raciocínio. Então, a lei vai ter que ser simples, clara, um direito mecânico, distinto, identificável, mensurável. Então, o direito, Descartes não é um autor jurídico, estou dizendo, né, sobre essa inspiração do racionalismo para o direito francês. Então, o direito francês não tem que ser aquele direito medieval, cheio de coisas, cheio de tranqueira, né? Tem que ter uma coisa que só se aplica no condado da Borgonha, o outro se aplica na Aquitânia, o outro se aplica... Não, isso é muito difícil, muito complicação inútil. Veja que a noção de utilidade, a noção de clareza, a noção, né, de coisas simples, é um movimento que permeia, né, o positivismo, a modernidade, o racionalismo e tudo mais. Então, a noção do emprego racional, de algo simples, claro, distinto, né, é uma herança, claro, de Descartes, e isso vai chegar também na própria redação dos códigos, né, na França. E o iluminismo, obviamente, essa noção de direito, são direitos fundamentais, direitos do homem, do cidadão, isso tudo é mais ou menos senso comum, a gente não precisa de ficar gastando muito tempo com isso. Mas vejo que eu coloquei o d'Alembert e o Diderot. Né? São duas pessoas que trazem outra noção, essa vai fazer mais sucesso na Alemanha, eu acho, que é a noção da enciclopédia. A enciclopédia, para quem nunca teve uma enciclopédia crescendo, eu sempre quis ter aquela Barça, achava aquilo lindo, maravilhoso, mas depois que eu descobri que não tinha todo o conhecimento, né, na enciclopédia, eu fiquei um pouco decepcionado. Mas a ideia era essa, né? A ideia enciclopédia é todo o conhecimento. Tudo que pode ser conhecido está nos não sei quantos volumes, né, da enciclopédia do Diderot e do d'Alembert. Então, assim, a noção, claro, direitos fundamentais, direitos civis, direitos da revolução, tudo isso é bacana, mas só que isso é meio senso comum quando fala em iluminismo. O que não é tanto senso comum é a noção de completude do conhecimento. Veja como isso é importante para o positivismo. Se a gente tem, de um lado, a noção de leis claras, simples e distintas, de outro lado, nós temos uma noção de completude, né? De que o direito vai falar sobre tudo. Né?
Não é só mais o direito bizantino, né, sobre os três... Não, nós temos agora essa obsessão, né, esse começo obsessivo do direito europeu por um código ou por códigos jurídicos sobre tudo. Então, há um caráter enciclopédico no movimento do direito europeu, que é uma tentativa de regular tudo, sobre tudo, sobre tudo. Curiosamente, embora eles não gostem do antigo regime, o antigo regime tinha também essa obsessão. A quem não sabe, existiam regras sobre como amarrar o cadarço da sua botina, e você poderia ser multado por um policial na França absolutista por ter amarrado a sua botina de forma incorreta. Então, essa noção de um direito sobre tudo, claro, tem influência feminista, mas já existia, né, certa obsessão pela completude, né, de que não existe nada fora dessa codificação. Disso nós chegamos, portanto, na Revolução Francesa, tá? Terror, diretório, jacobino, girondino, ótimo. O que interessa aqui para a gente, Revolução Francesa? Direitos definidos pela negação. No sentido, o Estado não pode interferir, olha o Locke, né, aparecendo aqui de novo. Não pode interferir nisso, não pode fazer aquilo, o direito não pode regular a minha liberdade religiosa. Então, são direitos vários, claro, mas há um caráter negativista, né, de eu sou contra o antigo regime, eu sou contra isso, isso e aquilo. Tanto que a Revolução Francesa, como o pessoal do direito, né, com data vênia, com data, como é que é? Data maxíssima vênia, a Revolução não deu muito certo, né, porque logo virou Império de novo. E o Império, né, obcecado por regular tudo, que é o velho Napoleão. Quando Napoleão institui, né, o seu Código de Napoleão, aqui nós temos, portanto, o novo grande imaginário, né, dos europeus. Quando os europeus passam, né, de 580, mais ou menos, até Napoleão, nós temos aí 1.300 anos, né, praticamente, com essa imaginação do Código do Corpus Juris Civilis, né, que seria esse grande Código dos Códigos. Com o Código Napoleão, isso ganha uma nova versão moderna. A criação desse Código Napoleão, os códigos de 1804, demorou um tempo, obviamente, para ser redigido, mas ele coordena todos esses elementos que nós falamos. Obsessão de segurança pública, separação de poderes, mesmo que fosse, né, meio geral, né, não fosse tão, porque o Napoleão queria ser absoluto, né? Mas há uma noção de separação de poderes, há a noção do direito claro, simples, mecânico, distinto, identificável. Todo mundo aqui deve se lembrar, na introdução ao direito 1, né, a gente aprende lá, o direito é o que é, e o juiz é o boca da lei, né? Essa expressão, né, Bouche de la Loi, expressão, né, francesa dessa época. Por quê? Porque o direito é claro, mecânico, simples, evidente, né? Então, o que o juiz faz? Ele abre o Código Napoleão e lê o direito da pessoa lá que está peticionando alguma coisa. Então, nós temos uma noção de completude. Tudo que pode ser pensado, tudo que pode ser dito, foi imposto, foi posto, foi trazido, foi positivado pela, né, autoridade do imperador Napoleão. E, né, obviamente, é uma figura histórica fascinante, mas tem mil problemas. Mas é uma pessoa que se enxergava como um imperador romano, né, uma pessoa que queria reunificar o mundo, né, enfim. Mas são sonhos, né, do grande Napoleão, que também tem vários problemas. Essa noção, portanto, de um direito posto, e é um direito posto que é claro, mecânico, evidente, é um direito que é acessível para todo mundo, que o juiz não tem que ficar enchendo linguiça. Não sei se alguém já parou para pensar por que Napoleão tem certa preguiça dos juízes. Os juízes na França eram vitalícios, né, como é o STF do Brasil. Todos, né, todos os juízes eram vitalícios, eram nobres, indicados pelo antigo regime, né? Então, seriam os boomers, né, são os boomers da França nessa época.
Então, Napoleão não confia nos juízes, né? Para Napoleão, os juízes são suspeitos. Então, nós temos que reduzir o seu papel ao máximo de boca da lei, né? Então, pega o código, abre, lê, fim. É um direito mecânico, um direito claro, simples e direto. Então, essa noção do positivismo como uma escola, né, que, obviamente, a gente associa ao Comte no Brasil, mas, na verdade, ele tem uma associação que é muito próxima com o utilitarismo britânico. O utilitarismo britânico é uma espécie de irmão gêmeo, bivitelino, tá, do positivismo, porque eles têm teses que são muito parecidas, e a defesa é muito similar, e a própria forma deles dizerem as coisas é muito semelhante, né? O velho Bentham é uma pessoa, inclusive é meio macabro, né? Tem uma múmia do Bentham, né? Tipo, ele todo conservado lá, sentado na cadeira até hoje, tipo, nessa pose aí. Eu ia colocar essa imagem, mas eu achei que seria de mau gosto. Bom, mas o Bentham é uma pessoa que defende, né? O que existe tem que ser útil. Se isso não for útil, o que é utilidade? Aumentar o prazer, aumentar a felicidade geral das pessoas. Então, tudo aquilo que existe pode ser calculado. Outra expressão importante para o positivismo. Você pode calcular, você pode determinar, deduzir, né? Porque você tem um sistema mecânico. Esse sistema mecânico te dá um começo, meio, fim do processo, ponto final, né? E o Bentham direciona, né, quando a lei não estiver clara o suficiente, você vai se perguntar, né, qual é mais útil, a solução A ou a solução B. O que é útil para ele? Aumentar o bem-estar, aumentar o prazer, aumentar a felicidade, seja o que for. O Stuart Mill é um dos seus alunos mais importantes, que é quem vai cunhar, se não estou enganado, o utilitarismo, que incorpora outros elementos, né, mas não é a mesma coisa do Bentham, mas tem certo a ver com a noção do bem comum, né, a noção de que existiria uma felicidade geral, essa felicidade geral pode ser calculada, né? Veja como os algoritmos de Facebook, né, algoritmos de Instagram, eles calculam o que vai te fazer mais feliz, né? Então, quando você está vendo coisas lá e você está um tempo específico, que ele sabe que você passa no Instagram, aí, de repente, ele joga para você lá a imagem de um cachorro, a imagem de um passarinho voando, a imagem de um gatinho, aí você permanece mais tempo no Instagram, né? Ou seja, felicidade geral pode ser calculada, pode ser contabilizada, pode ser explorada, né? Então, a noção de utilidade social, ela é muito importante para o positivismo, né? O positivismo não é uma doutrina do deixa as coisas como são, né? O positivismo não é uma doutrina do vamos ver onde dá, não, não, não e não, não, não. O velho Auguste Comte, ele vai ser influenciado por várias pessoas, mas um dos grandes amigos de sua vida é o Stuart Mill, né? Então, o utilitarismo, o pragmatismo, em certo sentido, o pragmatismo britânico, se é que isso existe como escola específica, mas esse utilitarismo britânico clássico, né, tem uma influência muito grande na formação da obra do Comte. Outra influência interessante é o Saint-Simon, né? Para quem não conhece, ele é um socialista utópico, que o Comte ajudou, foi secretário dele por um tempo, mas eles defendem coisas que são diametralmente opostas, né? Especialmente a noção de governo, né? O Saint-Simon é um socialista que vai chegar na abolição do Estado, onde todo mundo vai ser feliz, etc. O Comte não é isso, porque o Estado é uma conquista evolutiva, né? O Estado é um estágio, né? O Estado, né? O governo, é um estágio avançado da civilização, né? E o Comte cunha a expressão positivismo para combater o negativismo da Revolução Francesa, do Saint-Simon, do Rousseau, do Locke, dos grandes pensadores do iluminismo. Então, é tipo assim, o iluminismo já deu certo, as ciências já estão florescendo, né, a ideia de mecanicismo, de progresso, isso tudo já está dando certo. Então, agora nós precisamos de quê? De construir, nós precisamos de propor, nós precisamos de trazer coisas, né? Não só ficar criticando, dor de cotovelo, e o Estado não pode fazer isso. Beleza, agora nós vamos construir, agora nós vamos trazer coisas, tá? E é muito interessante que o Comte é uma pessoa, né, muito fascinada com a história, né? A história é uma coisa que fascina os modernos, né? Os modernos inventam essa noção de um tempo que passa, né, de A para B, a própria noção do clássico,
do medieval e do moderno, são coisas que os modernos criam, né? Como diz o velho Walter Mignolo, modernidade é um conceito moderno, né? Essa noção de que tem uma passagem do tempo para uma direção, para um fim. E o Comte é uma pessoa que defende isso com todas as letras. Existem 3 estágios, né? Da evolução, nós temos o estágio teológico, temos o estágio metafísico e temos o estágio positivo, que é, obviamente, onde ele está, onde ele quer falar, bom, o estágio positivo, o mais superior é onde eu estou. E para ele, o que é positivo? Vejam, real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico, simpático. Então, ele dá 7, né, acepções que estariam agregadas nesse conceito de positividade. Vou ler de novo. Real, útil, real, útil, preciso, relativo, orgânico, simpático e certo. A gente vai para o lado certo. Então, veja, é uma noção bem clara, né? São palavras que não são exatamente a mesma coisa, mas elas têm zonas semânticas que vão se sobrepondo, né? Por exemplo, aquilo que é certo e aquilo que é preciso de precisão, de acurácia, né? E isso vai ser isso vai te levar para a questão da relatividade ao caso concreto, né? Ao caso concreto, e por que esse caso concreto importa? Se ele tiver uma regulação certa, real, de uma lei mecânica abstrata. Então, o positivismo é um sistema de filosofia. O positivismo não é só uma coisa, né? Ele é um monte de coisa, incluindo uma visão histórica muito particular, que diz um estágio superior, um estágio que seria um progresso, e que nós devemos abandonar, né, a teologia, a metafísica, em direção a esse estágio positivo. Eu acho bacana, né, que ele é uma pessoa que, no final de sua vida, talvez percebeu que a religião tem um potencial de transformar as pessoas, e ele vai propor, né, uma religião da humanidade. Ele vai propor um calendário, né? Cada calendário era o nome de um grande cientista, e cada dia era um nome de uma pessoa, né? E essa religião da humanidade, inclusive, tem uma filial lá no Rio de Janeiro, tá? Essa igreja positivista ainda existe no Brasil. A proposta dele vai ser exposta ao longo de décadas, né? Especialmente o curso de filosofia positiva, de 1830 a 42, se não estou enganado. E o que eu acho muito interessante para ele, que às vezes é um pouco diferente do positivismo contemporâneo, é que há uma hierarquia das ciências. Só que a hierarquia é o contrário do que a filosofia analítica de hoje defende. Para ele, a física é uma ciência pobre, é uma ciência simples, né? É uma ciência acessível. Então, para ele, a física vir primeiro é o mínimo esperável de qualquer sociedade bárbara, né? Então, da física, você chega na química, já é mais complexa, a biologia já é mais complexa, e, né, a ciência das ciências seria a sociologia, que ele chamava também, em um certo período, né, de física social. Porque o ser humano é o mais importante, é o mais desenvolvido, é o que tem acesso à razão, é aquele que pode ser o mais positivo possível. Então, veja, a gente começou lá no Hobbes, agora nós estamos no Comte, né? No Comte, você tem o ser humano, não é que todo ser humano é bom, tá? Mas é que todo ser humano tem essa capacidade de ser educado de uma forma positiva. Veja como educação e positivismo são muito conectados, né? E esse humano educado de forma positiva vai se transformar num cientista que fala coisas como é que é? Reais, úteis, certas, precisas, relativas, orgânicas e simpáticas, né? Então, veja, há uma noção de que a sociologia seria a ciência das ciências, né? Seria a mais desenvolvida, a mais difícil de ser levada a cabo, porque, né, o seu assunto seria o assunto mais importante, que seria o ser humano. Então, o positivismo, ele tem ele congrega tudo isso que eu disse para vocês, né, e especialmente na Inglaterra e na França. Na Inglaterra, ele vai ter uma ênfase mais simples, talvez, né, você vai pegar um Mill, né, você vai pegar o Bentham, e outros positivismos britânicos. Estou pensando aqui no Austin, né, no John Austin, que é um positivista clássico. Para eles, o positivismo é regras, né, regras dadas pela autoridade, você segue porque segue, ponto final. O positivismo britânico não é tão flamboyant,
Ele não é tão elaborado, ele não é tão cheio de coiseira quanto o positivismo francês. Veja, o positivismo francês ele tem influência na sociologia, né, nas ciências, na educação, na religião, tem, inclusive. Então, o positivismo francês ele tem uma componente estética, vamos chamar assim, uma estética existencial própria, né, que não é só fazer regra jurídica e também não é só pingar a gota, né, lá no microscópio. É todo um estilo de vida, é uma maneira de existir no mundo, é uma existência muito específica. Agora, eu queria, talvez, diferenciar um pouco para vocês por que a filosofia alemã ela não é tanto desse sentido. Né? A gente fala em positivismo na Alemanha, eu sempre coloco muitas aspas, né? É um tipo de raciocínio que talvez não é tanto o caso. Como a gente começou na França e Inglaterra, a gente foi lá para trás, vamos voltar então no Corpus Juris Civilis e vamos chegar nesse camarada da peruca aí, que é um dos meus filósofos favoritos, o velho Leibniz. Eu acho o Leibniz uma figura fascinante, né? Ele como pessoa, sua obra também eu acho incrível. Falar um pouquinho sobre a vida dele e por que se interessa por direito. É uma pessoa que não apenas sabia latim perfeitamente aos 12 anos de idade, mas aos 13 já compunha centenas de hexâmeros, né, em latim em uma manhã. Né? Eu só sentava escrevendo hexâmeros, que é um tipo de versos, né, latinos clássicos. Aos 18 ele já era mestre em filosofia, né, com uma tese chamada Princípio da Individuação, isso em 1664. Nesse mesmo ano vai acontecer uma coisa que vai ser importante aqui para a gente. Mas qual que é a noção de Leibniz? Leibniz é uma pessoa que não tem um interesse. Né? Leibniz é pessoa, ele é um polímata. Ele chega em tudo que vocês imaginarem. Vejam só, arte combinatória, bibliotecário, mineração, geologia, física, cálculo, orientalismo, metafísica, cálculo diferencial integral, teologia, o que mais? Matrizes, fractais, embriologia, paleontologia, redação de códigos, código binário, psicologia não dualista, topologia, fórmula para energia cinética, filologias, números hiperreais, veterinária e epidemiologia. Esses são só alguns dos assuntos que ele escreveu ao longo da sua vida. E eu fico um pouco irritado, né? Vem uma figura, uma socialite que tem 4, 5 frases de efeito, como é o Voltaire, né? Aí fazer, né? Encher o saco do meu querido Leibniz. Por que o Leibniz é interessante? Não apenas porque ele é uma pessoa que chega nisso tudo, mas porque ele chega nisso tudo de forma sistemática. Né? A sua proposta clássica é chamada característica universal. Né? A ideia de que é possível imaginar, isso está na Bíblia, né? Para quem gosta da Bíblia, a noção de que o mundo é criado pelo verbo. Né? Então, Deus fala, ele faz, né? Através do verbo. Então, o mundo tem uma estrutura lógica determinável se a gente conseguir entender, né, a lógica do funcionamento da existência. Então, existe uma característica que é universal, que pode ser computada, que pode ser sistematizada. Né? Essa figura aqui do lado, essa aqui, é um mapa de construção binária, né, que vocês veem da China, que o Leibniz era completamente fanático, né, com filosofias orientais, ele ficava em polvorosa, né, com os orientalistas, né, da época, especialmente com a filosofia chinesa e seu caráter binário, né, do yin-yang, né, que é organizado em hexagramas. Isso tudo inspira ele a criar um tipo de conjunto numérico, né, que chama conjuntos hiperreais, que é para descrever realidades dobradas dentro de realidades. Né. Para quem acha isso tudo muito louco, por exemplo, o celular, né, que é uma realidade virtual dobrada dentro da nossa realidade maior aqui fora. Então, a própria noção de sistemas binários, que é o fundamento da ciência da computação, vem desse camarada lendo, né, entre outras coisas, a filosofia chinesa. E ele inventa um negócio chamado raciocinador. Né? Isso aqui não é só uma calculadora, não é só somar números. Né? A proposta do raciocinador é entender a lógica do funcionamento da criação divina. Que você pode, através de inserção de variáveis, calcular o que existe no mundo inteiro. Você pode deduzir
induzir, produzir conhecimento usando o raciocinador, entendendo a lógica do funcionamento de Deus, né? Então, a noção Leibniz é uma noção de uma característica universal que pode ser explicada, pode ser conhecida, pode ser trabalhada, né? Isso leva ele a compor, né, um dos sistemas de metafísica mais complexos, né, da modernidade, a velha monadologia, né, que nós não vamos falar disso aqui agora, mas são centros de ação, esses centros de ação espelham uns aos outros, né, e há uma hierarquia de mônadas, né, uma mônada suprema, Deus, né, obviamente. Aí você teria intelectos, que seriam as massas, né, de energia, você teria as almas e você teria os espíritos, né, que seriam os seres humanos, os anjos e etc. E tudo que tem alma é aquilo que mexe, né? Então a planta, o animal também tem alma, da perspectiva de Leibniz. Mas é um sistema muito complexo, né, que ele vai montando e conectando tudo isso de forma muito cuidadosa e muito devagar, curiosamente, sem fechar isso tudo num único grande sistema na sua vida, né? Porque é uma pessoa que passou por vários, né, desatempos, né, problemas, mas quem vai talvez sistematizar isso tudo vai ser um dos seus discípulos, né? Também um discípulo, né, a pessoa que leva o trabalho dele à frente, que é o Christian Wolff, né? Então, na Alemanha, esse é um sistema conhecido como sistema Leibniz-Wolffiano, né? Um sistema que, de tudo, né? De psicologia, metafísica, epidemiologia, veterinária, tudo isso, né, é possível de ser pensável, né, pelo sistema de Leibniz. Agora, pasmem, uma pessoa que fez disso tudo, né, aos 18 anos, 19 de idade, escreveu um texto chamado Questões Filosóficas do Direito. É um termo latim grande, specimen, questionarum, philosophicarum, ex iure, collectarum, né? É um texto de filosofia do direito que ele, en passant, de forma despreocupada, inventa a noção de sistema do direito. Lendo, imagine, tudo praticamente que existe de fórmulas, de códigos, de procedimentos, de princípios jurídicos, ele, com 18 anos de idade, senta e sistematiza tudo isso no que ele chamava de ordo systematicus do direito. A noção de sistema do direito não, vejam, não é um sistema dado pela autoridade, é um sistema da razão, que você espelha pela razão divina, tudo bem, mas é um espelho que cria fórmulas, princípios, códigos e tudo aquilo que pode ser imaginável, né, analisando centenas, se não milhares, né, de fórmulas e preceitos jurídicos. Essa proposta não é a proposta do Corpus Juris Civilis. Isso é muito interessante, né? A proposta do Corpus é uma proposta de coleção, né? Você está coletando, né? Coleta os princípios, coleta as institutas, coleta as novas leis, né? E os comentários. Aqui, o que o Leibniz está propondo é, do zero, você começar um sistema racional do direito, né? A ideia não é ser paralisado pela produção legislativa, nem da sua época, nem do Corpus Juris Civilis, mas pensar numa ordenação rigorosa da própria capacidade de raciocínio jurídico. Tá? E veja, não se trata apenas de harmonizar as fórmulas que já existem, mas de provar, eu estou usando aqui as palavras do velho Mário Lozano, professor. Ele é italiano, mas ele está no Brasil, me lembro, acho que no Nordeste, na UFPE. Não, Paraíba, Federal do Paraíba, pelo menos quando ele escreveu isso aqui. O Mário Lozano escreve assim, a proposta do Leibniz é prover um conjunto de demonstrações que dizem ao direito, dizem respeito ao direito. Portanto, uma ordem científica perfeita é aquela na qual cada elemento é exposto com base na sua maior ou menor sistematicidade de demonstração. Ou seja, nós estamos deduzindo não apenas a aplicação concreta, não é só pegar o catálogo, sabe, olhar, é esse princípio, é essa forma. Não, o que nós estamos fazendo é deduzindo princípios, axiomas, fundamentos, tal como a própria matemática faz, né? Você está lá fazendo conta, de repente, um matemático esperto, inteligente, consegue deduzir um princípio, um axiomático que vai se aplicar, né, em outros casos, para além desse caso concreto.
né? Então, a noção não é apenas a aplicação aqui agora da lei, mas é a própria forma de raciocinar juridicamente. E isso não se esgota nessa ou naquela fórmula, ou nesse ou naquele compilado. Então, veja, a noção leibniziana de sistema não é uma noção do direito posto pela autoridade, mas um direito deduzível, calculável, raciocinável, inclusive além daquilo que existe no momento. Dentre as conquistas jurídicas, né, da sua vida, ele trabalhou na Corte de Apelações, né, do eleitorado, que chamava Mainz, né, tipo um feudo. Ele foi conselheiro áulico. O Tribunal Áulico é como se fosse um tribunal de direito civil, criminal, de direito feudal, né, na época do Sacro Império Romano Germânico. Em 1693, ele criou o Codex do Ius Gentium, né, do Ius da gente, né, diplomáticos. Ele vai interferir e guiar boa parte das reformas do Império Russo, do Império Austríaco. Então, ele vai ter a oportunidade de aplicar o seu conhecimento, né? E veja, não é na França, não é na Inglaterra, é nos outros lugares, né, da Europa continental. E, né, quem desenvolve o seu sistema, como eu disse, é o velho Wolff. Então, essa noção de sistema da razão, talvez é o que define a filosofia alemã, né? A filosofia alemã, não estou falando de Nietzsche, Schopenhauer, né? Estou falando dos outros grandes pensadores alemães, geralmente são pensadores sistemáticos. O que isso significa? Que o elemento empírico aqui agora é importante? Sim. Ele determina a lógica de aplicação? Não. Então, as próprias noções, né, de como a Alemanha procede na construção das suas filosofias não é apenas no caso concreto. Tá? Não, obviamente, não vou resumir Kant e Hegel aqui agora, não tem jeito. Mas, em termos de sistema do direito, o que essas pessoas estão propondo? Né? A noção de um direito que é diferente na história, né, para o velho Kant, de que a filosofia é um sistema, né, tem uma razão pura, tem uma razão prática, tem uma maneira de conectar isso através da arte, através, né, da natureza. Mas, veja, o sistema ele seria associado com categorias. E essas categorias produzem uma unidade racional pura, a priori. Ou seja, o direito não se esgota, ele não acaba no empírico, porque nós temos uma arquitetônica da razão pura, né, segundo o velho Kant, que ele escreve assim: por sistema, entendo a unidade de conhecimentos diversos sobre uma ideia. Ou seja, há uma ideia de direito, que não é esse direito aqui, o Código Napoleão, não é esse direito aqui, o Corpus Juris Civilis. Há uma ideia de direito como uma arquitetônica da razão pura. Tá? E para o Hegel, existe apenas um direito, né, que ele incorpora a noção de evolução, né, evolução de estágios, né? Então, há uma espécie de ideia, né, um para que o direito serve, mas o Hegel coloca o direito dentro, né, de uma coisa um pouco maior, né, que é a própria absoluto, né, a história da humanidade, né, e esse desdobramento vai trazendo coisas, né, mais sofisticadas e tudo mais. A noção de Hegel que nos interessa aqui é de que o direito é uma ciência, né, só que é uma ciência lógica. Não é uma ciência empírica apenas, né? É uma ciência lógica que é idêntico a si mesmo, se desdobra no tempo. Então, só existe um direito, e o direito está sendo completado ao passar do tempo. Então, enquanto o tempo vai passando, o direito vai se transformando mais em coisas mais sofisticadas, em coisas mais complexas, mas ele continua exercendo essa lógica interna própria, que não se esgota neste caso aqui. Tá? E quem tenta conectar essas duas coisas é o velho Savigny. Né? Savigny, aqui do lado, coloquei uma foto dele novo aqui, depois já tem a foto dele mais velho. O Savigny é uma figura importante, porque ele tenta juntar, digamos assim, a noção de arquitetônica, né, do Kant, com a ideia de um direito que se desenvolve no tempo, né, de Hegel. Então, essa conexão é o que vai dar na famosa escola histórica, né, da filosofia alemã,
essa filosofia, essa escola histórica do direito específico, ela tem um fundamento filosófico muito claro, né? Porque, veja, a própria noção de sistema de direito como uma lógica interna própria significa dizer que o poder executivo e o poder legislativo muito provavelmente vai ser ocupado por pessoas, né, para ser gentil, pessoas que não são muito inteligentes. Essas pessoas que não são muito inteligentes vão fazer muita bobagem em nome do direito. Mas o direito não se reduz a isso. O direito está além da capacidade legislativa. A capacidade legislativa, tanto do pensando em decretos executivos ou medidas provisórias, né, no Brasil, ou, né, leis comuns, né, no caso do Poder Legislativo, tudo isso é ponta do iceberg, perto do que é a razão jurídica. Então, para Savigny, o direito é uma ciência histórica, uma ciência do espírito, né, do espírito do povo, do espírito da história. Então, a ciência do direito, nesse sentido de Savigny, não se acaba, ela não cabe dentro de código nenhum. Então, veja que coisa louca, gente. Para a gente, hoje, isso é uma coisa absurda, né? Mas veja como isso é interessante. Direito e política, para Savigny, não são a mesma coisa. Porque o direito é uma ciência lógica que se desdobra no tempo, tal como a matemática, tal como a lógica pura. Tá? Ou seja, nós temos um espírito geral do povo, né? Esse espírito geral pode ser compreendido entendendo o funcionamento lógico histórico das categorias puras deste povo. Né? Ou seja, se a gente tentar codificar o direito, nós vamos matar o direito, nós vamos simplificar o direito, mas simplificação no sentido ruim, de empobrecimento, de vulgarização do direito. Tá? Isso distingue com muita clareza o que nós podemos chamar, com várias aspas, de positivismo francês, positivismo alemão. Né? Porque o positivismo francês ele tem uma obsessão com o legislativo, né? Com a Assembleia Geral, não sei de onde, né? Com o parlamento britânico, o positivismo tem a ver com o rei, o Leviatã. Então, o positivismo francês e inglês confunde com muita facilidade direito e política. Né? Então, o que o Savigny está fazendo, e a sua própria escola histórica vai fazer, é identificar direito com uma ciência jurídica. Talvez a gente pode pensar uma explicação histórica, né, de que não existe a Alemanha, né, existiam vários países, né, a Alemanha ainda não estava unificada na época que ele está escrevendo esses textos. Então, para ele, a noção de direito ser identificado com o Estado nacional é uma bobagem, tá? É uma grande perda de tempo. Então, veja, o positivismo alemão é um positivismo que segue um caminho distinto do caminho do positivismo francês e inglês. A autoridade, o Leviatã, né? A Revolution, top, legal, mas o direito continua sendo uma ciência pura, uma ciência lógica, uma ciência do povo, uma ciência de um espírito lógico que se desdobra no tempo, tal como o velho Leibniz já tinha feito. Né? Então, se o moleque de 18 anos conseguia conceber um sistema racional onde o Corpus Juris Civilis, ou o Código do Napoleão, onde tudo isso não passava de meros exemplos, quer dizer que nós temos, né, um caminho para uma ciência lógica do direito que seria, né, completamente factível para a escola histórica alemã. Vai ter, né, uma grande polêmica pela codificação do direito civil alemão, vai ter um movimento muito grande contra isso, né? O Savigny é uma dessas pessoas, né, que lidera um movimento contra a codificação do direito. Outro camarada, Thibault, ele vai defender a codificação. Acaba que vai ter um código, né, mas vai ser um código tão difícil e complicado que depois nós vamos ver o que vai dar. O que eu acho interessante do Savigny em específico é que ele tenta sistematizar, né, não fórmulas, né, não é tipo assim, a imagem, né, de pegar um catálogo, acho que
Quem for mais novo nem lembra mais do que é um catálogo, mas na minha época tinha catálogo, telefone, que as páginas amarelas, você tinha que ficar caçando coisa, né? Então você tinha que ficar caçando coisas, né? Não é isso que o Savigny quer. O Savigny quer uma sistematização dos sistemas de direito. Então ele vai pegar várias nações alemãs, vai pegar o direito romano, pegar o direito processual, vai pegar as famosas pandectas, né, o movimento dos pandectistas, que começa também nessa época, com alunos, né, importantes dele, especialmente esse que está aí na nossa foto, o Pusta, né, o George Pusta. E essa construção de um nexo interno, né, que traz um sistema jurídico, talvez a maior conquista, né, da escola histórica alemã. Não apenas de princípios e fundamentos gerais do direito, né, mas também sobre direito privado e sobre direito público. Né. Nesse caso aqui da nossa foto, nós temos aqui o Pusta. O Pusta vai ser um dos seus alunos brilhantes, né, que vai trabalhar, levar a cabo, né, essa pesquisa, né, desse grande blaster sistema de tudo. Ele e o von Gerber, esse que está aí do lado, vão trabalhar especialmente no direito privado, direito civil, direito comercial, né, são os interesses mais específicos deles. Mas o Gerber também, né, vai trabalhar junto com esses outros dois aí na nossa foto, sobre direito público, né, especialmente com o Laband e com o Otto Meyer. O Otto Meyer, curiosamente, é um dos primeiros humanos na Terra a sistematizar o direito administrativo, né, que no Brasil até hoje é uma bagunça. Né? Até hoje não tem um código administrativo no Brasil. Pararam para se atentar para isso? E essa galera trabalhando não apenas direito romano, mas são princípios tão generalizados e universais, né, tal como a característica universal do Leibniz, que vai chegar no direito privado, direito civil, direito processual, direito tudo que você quiser. Né? Então, o que você faz? Cria axiomas, disso você deduz fórmulas abstratas, mas veja, na sistematização do direito, o seu objeto é vontade, liberdade, propriedade. Né? Então, veja, o direito não é apenas uma ciência lógica, no sentido da matemática, porque ele lida com o quê? Com vontade humana, com liberdade, com propriedades, com coisas do mundo concreto, não apenas com abstrações. Por isso que o direito acaba sendo uma coisa tão interessante para todos eles. Inclusive, o próprio Hegel e o Kant, né, não são juristas, mas eles têm um uso muito grande de um vocabulário jurídico. Né? Por exemplo, juízos da razão, o tribunal da razão. Né? Vários deles usam essas expressões jurídicas porque os alemães são fascinados, né, com toda a capacidade organizacional, desde o Leibniz, né, que o direito exibe. Então, o que você faz? Com esses axiomas e fórmulas abstratas, você pode construir elementos e estruturas do sistema dentro do próprio sistema. Vejam que louco, independente do input da política. A política pode ter um input? Sim. Ele é obrigatório para o avanço criativo do direito? Não. Porque o direito, para Leibniz, Kant, Hegel, escola histórica, direito é uma coisa viva, própria, com uma razão interna, sistemática, que não se rende a esse ou aquele presidente, a esse ou aquele rei, a assembleia de churamba, isso não interessa. Né? Isso pode ter alguma relevância, mas geralmente vai ser uma relevância destrutiva para o próprio direito. Né? Então, para você estabilizar esse nexo interno do sistema jurídico, isso era um trabalho científico, né? Científico jurídico, né? Científico espiritual. Não é um trabalho de concurso de popularidade. Aqui eu trouxe essa imagem aqui para vocês, eu fiz questão de pegar essa aqui, para vocês terem uma noção do tamanho desse código de direito civil. Esse aí é só o Código Civil, gente. Né? Não é o Vademecum, tá? Esse é só o Código Civil, né, alemão, né, que vai acontecer, né, a sistematização e a positivação, mas
É uma tarefa que vocês podem imaginar, demorou muito tempo e é uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada. Por isso que a gente chama de sistema romano-germânico, né? Por causa dessa, né, da apreciação que eles têm pelo direito romano, mas o direito romano aponta para universais, para características universais da lógica jurídica, né? Que aí eles estão agora misturando, né, com o espírito do povo alemão na época aí. Na época do BGB, né, já existe, né, o Império Alemão, né, desde 1871. A frase desse camarada aqui, do von Gerber, ela pode ser elucidativa, né, para a gente entender como que esse povo pensa. Né? O Gerber dizia assim, a função do direito vejam, dobrar os objetos do seu campo, né, do seu campo de investigação, à predestinação do seu poder lógico. Então, há um domínio lógico completo do material jurídico. Né? O Christian Wolff, né, aquele que sistematizou, né, as coisas do Leibniz, o Christian Wolff dizia, né, no sistema, todos os enunciados que são verdadeiros já estão contidos, já estão conectados. Portanto, a tarefa do juiz não é ser boca da lei, porque a lei é pobre, a lei é vulgar, a lei é feita pelo tiririca, tá? A lei não deve ser confiada muito, porque o sistema racional é muito superior às apresentações minúsculas desse ou daquele código. Né? Então, há uma confiança na lógica, no jurista, no sistema, na filosofia do direito, né, que você não vê na França, na Inglaterra, né, e nas suas colônias diretas ou indiretas, como é o caso do Brasil. Uma coisa tem que ficar muito clara. Não é que o material jurídico não tem lacunas, mas é que o material jurídico é pequeno. É só material, é só uma aplicação específica. Uma lei é só uma aplicação peculiar de um blaster, né? Sistema gigante. Esse sistema gigante provê o que é possível de ser feito para o direito. Né? Isso é feito pelo Savigny, pelo Proust, pelo Gerber, né? Todos eles lançando mão dessas deduções, analogias, princípios, né? Tudo mais. Isso se transforma, então, aqui, né, no nosso, especialmente o Labanda, né? O Labanda é uma pessoa que foi um dos grandes defensores vocais, né, do positivismo na Alemanha e na Áustria, né? E que no futuro ele vai acabar sendo criticado, né, já que eu estou pensando no velho Kelsen, né? Mas eu li no Google que o Kelsen é positivista. No Google do Brasil. Mas veja, por que o Kelsen já vai começar a dar certas questões? Porque há uma noção de lacuna. Né? A noção de lacuna, ela se transforma num grande problema para o positivismo. Porque a noção é a seguinte, nós temos princípios lógicos, né? E há uma derivação interna, uma lógica, né? Que leva o positivismo alemão a conceber um direito não exatamente como posto pela autoridade legislativa, né? Porque é tiririca, né? São pessoas muito emocionadas, mas tem esse raciocínio complexo. E, portanto, nós temos um sistema que é autocriado, autônomo, autopoético. Né? Isso mostra que a racionalidade jurídica universal, nessa herança, né, de Kant e Hegel, não está à disposição do indivíduo. Otávio, mas e o soberano? O soberano é uma pessoa, o soberano provavelmente é tolo, o soberano provavelmente não sabe o que está fazendo. Tá? Então, a política feita de gente, de pessoas, não é capaz de capturar plenamente o fenômeno, né, da completude lógica que o positivismo alemão se propõe. Ou seja, nem mesmo o soberano, né, dá conta de entender tudo isso que está acontecendo. Ou seja, vejam, a justificação racional da decisão é mais relevante para o positivismo jurídico do que a fracassada postura francesa e britânica de pensar na conveniência da autoridade. Então, a autoridade política vai fazer ou desfazer, seja lá o que for. Mas o direito não se rende à autoridade. Não é função do direito ser apêndice da política. Não é função do direito ser só um instrumento.
Vejo, muito peculiar essa postura, né? Então, o nexo último, né, dessa ciência espiritual, lógica, que seria o direito, né, essa predestinação lógica das coisas, acaba gerando a noção de que o direito ele é difuso, né, na sociedade, e que, no limite, né, esses costumes sociais, né, do espírito do povo e a própria analogias e tudo mais, seria o suficiente para você estudar o direito. O que é que o Kelsen fala? Não é o suficiente. Né? Para Kelsen, parece que existe um defeito nessa construção, porque ela pressupõe, né, que o input criativo é irrelevante. Né? Porque, né, o legislativo e o executivo é composto de pessoas tolas, que não sabem o que estão fazendo, e que, portanto, o direito seria melhor porque ele já está completo. Para o Kelsen, o direito não está completo. O direito ele precisa de um input normativo, criativo, importante, não só da política, mas a própria teoria do direito. Então, a teoria do direito vai ajudar com que a gente chegue em outros patamares, não apenas deduzindo, né, analogias de um troço gigante que já tem todas as respostas. Né? O Kelsen não aceita isso. Né? Tanto que há uma gênese histórica de várias constituições, né? E para quem tiver interesse, a gente vai ver isso, né, no curso de Filosofia do Direito, né, que começa segunda-feira. Mas veja, não é razoável, no caso da Alemanha, não falando França e nem Inglaterra, mas no caso do positivismo alemão, é estranho dizer que o positivismo é um formalismo vazio, alheio à vida, né, que essa é uma coisa que a gente ouve bastante. Não é, porque, veja, a lógica sistemática do direito só é sistemática quando ela interfere na vida concreta, né? Na propriedade, na vontade, na liberdade dos indivíduos. Né? Então não adianta você baixar uma lei não é uma boa expressão. Não adianta você deduzir um princípio sobre liberdade comercial que não pudesse ser aplicado. Né? Isso é outra herança de Kant e Hegel. Né? De Kant e Hegel você tem essa noção muito clara de que o sistema serve, ele faz coisas no mundo. Né? Ele modifica a sociedade, ele interfere na vida das pessoas. Mesmo ele sendo lógico, mesmo ele sendo uma ciência axiomática. Ele está, sim, no mundo concreto. Né? Tanto que o Savigny, né, sempre está falando tal do espírito do povo. Né? Ou seja, vamos pegar aqui o direito comercial, onde é muito explícita, né, as convenções sociais, as práticas, né, das pessoas, a lógica interna da ciência, a fiscalização estatal, tudo isso está conectado. Então, dizer que o positivismo alemão é alheio à vida, isso é uma crítica vazia. Qual que é o grande problema do positivismo, portanto? Seria a necessidade, dois problemas, positivismo alemão. Primeiro, essa fixação com o espírito do povo, que é uma coisa que não existe, né? Não existe um povo, um raciocínio, uma única maneira, né, de organizar a sociedade, então já temos esse defeito. O outro problema, famoso esgotamento. Né? Há um déficit de criatividade que acaba proliferando pontos cegos. Né? Então, às vezes, o direito ele acha que está lidando com um problema, mas não está. Né? Às vezes, ele está só repetindo uma coisa que funciona em outro contexto, mas nesse contexto aqui não está dando certo. Né? Então, nós temos esses dois grandes problemas no positivismo alemão. É um positivismo que tem um nexo muito forte com o tal do espírito do povo, se é que isso existe, e se isso existir, não é o mesmo para todos os povos. Então, né, já temos uma dificuldade, né, de levar o argumento universal para frente, porque fica parecendo, universal do meu bairro, né? Universal da minha paróquia. Não é, não pode ser assim. E o segundo grande problema é o esgotamento. Né? Chega um ponto que a analogia não vai mais para frente. Você tem que ter um novo input de criatividade. Senão o sistema vai ficar só cozinhando, né? A mesma coisa o tempo todo. Isso não adianta. Então, essa noção de que o positivismo esgotou, né, que o positivismo acabou, que o positivismo já deu, né, vai ser elaborado por vários pensadores, né, vários deles confundidos com positivismo, com não sei o quê, né, mas todos têm eles compartilham, não de todos os elementos que nós falamos hoje, mas há um compartilhamento, pelo menos desses três que estão aí na nossa imagem, né, o Kelsen, o Radbruch e o Hart,
são pensadores que associam a noção de sistema, a noção de empiria, né, de resolver caso concreto, né, com a noção de previsibilidade, de organização, de limitação da contingência. E todos eles, curiosamente, com um pé atrás, com a noção de a política determina o direito. Os três não aceitam muito bem essa tese. Vamos falar brevemente. O velho Kelsen está dizendo a gente, olha, tem uma lógica interna do direito que, claro, que vai ter que ter uma cadeia de eficácia, mas sem validade, sem um procedimento, sem um algoritmo, né, para ficar mais moderno, mais contemporâneo, melhor. O direito seria só, né, caprichos da autoridade. Isso não é direito, isso é só política. Tanto que o próprio método kelseniano é um método, né, de purificação no sentido metodológico. A ciência é uma coisa, né, o Faustão é outra coisa, né? Não adianta confundir as coisas, o direito tem uma lógica interna própria, vindo, né, dessa tradição alemã, né, de identificar essa lógica própria. Alemão, eu digo assim, germânica, né? Alemanha, Áustria, né? Sejam. O Radbruch também tem outro grande problema com a política, especialmente porque ele é um cara que, vejam a data, né? Ele é um cara, ele era deputado, né? Do SPD, e vai comer o pão que o diabo amassou na Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai descobrir que se você dá todo o poder para a política, o direito vai ser sacrificado em nome do líder, seja ele qual for, não interessa. Né? Então, se você sacrifica a segurança jurídica em nome do líder, seja ele qual for que estiver na moda, né? Você vai criar um direito tão intolerável que ele se torna injusto, que deve ser abandonado. Né? E o Hart, ele tem um papel, eu vou chamar aqui quase que teatral para a política, né? Especialmente porque o direito britânico, embora ele acredita que seja um direito tão diferente, né, do direito alemão, não é, né? Porque o common law é o quê, gente? Vamos ser muito sinceros. O common law é o espírito do povo, os costumes imemoriais, né? A transição, tem nem Constituição escrita, não que isso seja necessário, mas assim, você tem um conjunto, um espírito britânico, né? Esse espírito britânico tem algumas leis, alguns códigos, mas existe uma série de casos, de lógicas jurídicas gerais, pragmáticas, utilitárias, consequencialistas, né? Uma coisa assim, geral. Então, para o Hart, o input de avanço criativo do direito está no judiciário, né? O direito do common law, claro, tem lei, não estou falando que não tem lei. O direito do common law, ele avança na sua criatividade, de capacidades jurídicas diversas, pelo judiciário, né? Pelos casos, Marbury versus Madison, não sei o quê, não sei o quê. Então, você avança no direito no judiciário, né? Para quem se lembra, né, a regra de reconhecimento do Hart é uma regra, é a rainha no parlamento, né? A rainha assina a lei, pronto, né? Qual que é a função? Assinar a lei. Acabou. Então, Hart é o contrário do Leviatã, né? Do Leviatã tem que... a Beth, né? A Bebete lá assinando, pronto, acabou. Né? Então, o input de criatividade para Kelsen, Radbruch e Hart é do direito pelo próprio direito. Claro que ele vai interagir com a religião, com a economia, com a política, com, sei lá, com a arte. Beleza. Mas, né, o avanço da lógica interna do direito precisa de ter como sua referência primária o próprio direito. Se você ficou curioso, se você ficou curiosa, convido vocês a fazer parte do nosso grupo. Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, tá, para quem está aí até agora. Esse grupo do WhatsApp é um grupo de informes, né, que a gente divulga curso, divulga palestra, divulga artigos, né, não é grupo de spam, tá? Então, vou colocar aqui também. Vocês podem tirar a foto do QR Code, eu vou colocar aqui no chat também, para quem tiver interesse em se juntar a nós. A partir da segunda-feira que vem, nós vamos começar um curso de filosofia sistemática do direito, tá? Então, não é ficar aqui, Montesquieu, Rousseau, são figuras importantes, mas nós vamos focar, eu em especial, na doutrina do direito do Kant, na teoria pura do Kelsen, e como que isso chega na noção de teoria dos sistemas autopoéticos do direito, né, do Luhmann.
Para quem viu essa aula de hoje, já vai chegar, né, bombando na segunda-feira, porque nós vamos passar um pouco mais tempo, né, como que funciona a razão pura, como que isso vira teoria pura, como que isso vira sistema autopoético, né. Isso vai ser com mais calma, né, hoje é só uma aula geral. Mas para quem entendeu esse nexo científico, lógico, interno do sistema do direito, hoje, né, já vai chegar, né, na segunda-feira bem emocionado, e nós vamos conseguir ver com bem mais detalhes, né, esses argumentos, pelo menos da parte germânica. Eu gostaria de terminar essa aula agradecendo a vocês. Agora a gente abre para debate, tá? Quando eu encerrar a gravação. Eu só queria terminar fazendo essa última comparação, né? O positivismo francês e britânico, que, né, essa junção do Mill, utilitarismo, Comte, que é o que vai chegar no Brasil, é o pior do positivismo, né? É um positivismo subserviente, é um positivismo que obedece, né? É um positivismo de servos. Todo mundo aqui sabe que a política é importante, mas na política não tem só coisa que a gente gosta, não tem só coisa que merece permanecer, não tem coisa só que é incontestável. Eu acho que o direito tem que ter uma relação com a política e uma relação de desconfiança, uma relação de segurança, uma relação de calma lá. Porque a política é muito fácil a gente ficar emocionado demais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E vira os ismos, né? O comunismo, o nazismo, o fascismo, o liberalismo. Ok, mas veja, isso não pode interferir nessa razão jurídica, né? E se um moleque, de novo, de 18 anos, conseguiu entender direito romano, direito germânico, direito, não sei o quê, talvez a gente também consiga, tá? Ninguém precisa de ser gênio igual Leibniz para poder entender que há uma razão jurídica própria e essa razão jurídica pode ser compreendida, pode ser aplicada e ela pode ser usada para conceber novos direitos, inclusive, por que não? Né? Ou seja, parece que a defesa da autonomia, da pureza, não é um bom nome hoje, né? Mas talvez a defesa da autopoiese do sistema de direito nunca teve tão urgente quanto nos tempos de hoje, onde política e direito parece ser uma relação de quem manda e quem obedece. O direito tem que ser aliado da política, da ciência, da religião. O direito não pode ser determinado de fora para dentro. Tá? Eu encerro a minha fala emocionada dessa maneira. Eu vou encerrar a gravação, tá aí, siga a gente no Instagram, quem quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail. Essa aula vai ficar lá, pública lá no nosso canal do YouTube. E quem tiver algum comentário pode fazer já. Bom? Então agradeço a todos e a todas. A gente se vê na segunda-feira, às 7h.